Olá pessoal, sou Rubem Valente, professor de Direito Civil e autor do Grupo Gen, Editora Método, e fui convidado para bater um papo com vocês muito interessante acerca dos direitos das sucessões, o direito sucessório, né? Então temos alguns minutos aqui para tratar dessa temática tão relevante, tanto do aspecto teórico quanto no aspecto prático social. Pois bem, a palavra sucessão vem do latim subsedere, e quer dizer uns depois dos outros. No bom português, sucessão quer dizer substituição, né? Muito associada à ideia jurídica de subrogação. Já já nós vamos pontuar aí essa questão com mais detalhes. Pois bem, substituição de quê, né? Substituição de quê? Toda relação jurídica, ela possui, na verdade, três elementos fundamentais. Quais são esses elementos? O sujeito, o objeto e o vínculo. Repetindo, sujeito, objeto e vínculo. Pois bem, quando se trata de substituição do fenômeno sucessório, há, portanto, você já pode desconfiar, a substituição de um desses elementos. Então, você já pode perceber o quê? Pode perceber que o fenômeno sucessão é mais amplo do que propriamente o direito sucessório. E é exatamente isso. Então, a substituição do vínculo, na verdade, quando ocorre, né, vai transformar a relação jurídica. Então é claro, é evidente, né, que quando se fala de direito das sucessões, não estamos falando da substituição do vínculo. Por exemplo, se você tem um casamento, você vai mudar o título de vínculo, você vai mudar a natureza jurídica daquela relação, né, você vai transformar, por exemplo, o casamento em união estável, ou num simples namoro. É claro, é evidente que o direito das sucessões não trata da substituição do vínculo, não. Mas é possível também a substituição do objeto, né? É a chamada subrogação, real. É o que acontece, né? É o que acontece, por exemplo, na forma do artigo 1719, quando o juiz autoriza a substituição de um bem de família, a instituição, nesse caso, de um bem de família convencional. Observe que há aí nessa hipótese uma espécie de sucessão, no sentido de substituição do objeto. Pois bem, é possível também, né, inequivocamente, é possível também a substituição do sujeito, sim. É o que ocorre, por exemplo, na cessão de crédito na forma do artigo 286 do Código Civil, né? No artigo 286 do Código Civil, estamos diante de uma substituição do sujeito. Mas o fenômeno sucessório, na verdade, ele vai envolver um caso especial de substituição ou de sucessão, né? Vai envolver uma substituição do sujeito, uma substituição do sujeito, sim, mas não em qualquer situação, não em qualquer hipótese. Uma substituição do sujeito titular de relações patrimoniais em razão do evento morte. Então, meu amigo, minha amiga, o que você precisa entender de início é que o fenômeno sucessório, ele vai encerrar essa substituição, ele vai envolver essa substituição do sujeito em razão do evento morte. Mas em qualquer tipo de relação jurídica, não em qualquer tipo de relação jurídica. Essa substituição do fenômeno sucessório que toca o direito das sucessões vai envolver, na verdade, a substituição prioritariamente nas relações patrimoniais, né? Nas relações que envolvam direito real e direito das obrigações, né? Então, quando se fala de direito das sucessões, estamos envolvendo aí um fenômeno da substituição em razão do evento morte. Alguém morre, esse alguém é chamado normalmente de decujus, né, ou autor da herança, deixando pendente relações jurídicas patrimoniais. E há, nesse caso, a formação de uma massa de relações patrimoniais. Automaticamente essa massa é formada, é a chamada herança, e herdeiros, outras pessoas vão substituir esse decujus, esse autor da herança, nessas relações patrimoniais. É isso que eu quero que vocês entendam de início, né? O fenômeno sucessório, portanto, vai envolver a substituição de alguém, de alguma pessoa, o decujus, uma pessoa que deixou patrimônio, que deixou relações jurídicas patrimoniais, obrigacionais e de direitos reais, né?
E nesse cenário, essa substituição vai ser processada. Por exemplo, o direito das sucessões em linha de princípio não vai envolver a substituição em relações existenciais. Pense comigo, alguém é casado, né? Alguém é casado, morreu. Naturalmente, aquelas relações existenciais chamadas personalíssimas são extintas em razão do evento morte. Não é por outra razão que se costuma afirmar que a morte ela extingue o matrimônio, o casamento, por exemplo. Então, você nunca vai ouvir falar alguém dizer assim, né, do ponto de vista jurídico, fulano morreu, deixou o quê? Deixou a esposa para você, né? Não existe isso, né, Tiagão? Por quê? Porque, nesse caso, estamos envolvendo aí relações jurídicas existenciais, né? Relações que envolvam aí direitos, chamados direitos personalíssimos, beleza? Então, dentro dessa perspectiva e dentro desse cenário, é importante dizer que essa massa formada de relações patrimoniais, que é chamada de herança, né, ela envolve relações ativas e passivas, de crédito, mas também relações de débito. Dentro dessa perspectiva, você precisa entender, portanto, que existe herança positiva e herança negativa. Repetindo, herança positiva e herança negativa. E aí você vai pensar automaticamente, todo mundo faz essa pergunta, todo mundo se questiona com relação a isso, no primeiro contato com a matéria. Mas, professor, e se de repente, né, o débito for maior que o crédito? Né? Se de repente o débito for maior que o crédito? Eu vou remeter vocês ao artigo 1792 do Código Civil, né, que no cenário jurídico brasileiro vai instituir o que nós chamamos de benefício do inventário. E isso é automático no direito brasileiro. Não precisa haver manifestação de vontade dos interessados, dos herdeiros nesse sentido. O que acontece? O herdeiro ele vai receber a herança, ele vai substituir o antigo autor daquelas relações patrimoniais, mas vai receber os débitos na exata medida, nas forças da herança. Nesse cenário, não é possível no direito brasileiro a opção, ou melhor, pelo menos automaticamente por força de lei, ele tem essa proteção no sentido de que não vai receber relações patrimoniais negativas, ou seja, débito. Em outras palavras, em bom português, nessa perspectiva, podemos afirmar, sem medo de errar, que ninguém herda débito, ninguém herda relações patrimoniais negativas no direito brasileiro. Por quê? Repetindo, por conta da instituição do chamado benefício de inventário, no artigo 1792 do Código Civil, 1792 do Código Civil. E aí você pode pensar da seguinte maneira, professor, então, toda e qualquer relação patrimonial, ela é objeto do direito sucessório? O sistema sucessório instituído pelo Código Civil, ele vai envolver toda e qualquer relação de direito patrimonial? Claro que não, Toda regra possui exceções e no direito isso é marcante, é sempre muito presente as exceções. Então é importante dizer que a despeito do direito sucessório envolver a substituição de sujeito em relações patrimoniais, como você já viu, esse objeto possui exceções, como eu mesmo já citei, não vamos incluir aí, por óbvio, as relações existenciais, a substituição de relações existenciais. Mas além disso, podemos pontuar exceções reais a essa regra, no sentido de, em determinadas situações, mesmo havendo relações patrimoniais, não haverá, repito, não haverá a incidência do sistema sucessório do Código Civil. Então, quais são essas exceções? Quais são essas situações em que, persistindo relações patrimoniais, mesmo assim, não vai incidir o sistema sucessório do Código Civil? Por exemplo, podemos citar aqui claramente a questão do direito autoral, que é um direito híbrido, que envolve tanto o direito da personalidade, que tem um aspecto existencial, na verdade, e também um aspecto de direito real.
Só que o direito autoral, ele é regulado pela Lei 9.610 de 98 e tem um regime próprio para a sua sucessão, para a sua substituição de sujeito em razão do evento morte, né? Da mesma forma, o usufruto, o uso e a habitação, constantes aí no artigo 1412 seguintes do Código Civil, né? Notadamente situações em que há extinção com a morte do autor. Também o caso da enfiteuse, né? E também a questão do alvará judicial, né? O novo CPC regula a matéria, artigo 666 e seguintes, e também a Lei 6858 de 80. São situações que, a despeito de incidir, né? De incidir a substituição, ou melhor, a despeito de haver relações patrimoniais, não vai incidir o sistema sucessório do Código Civil. Não vamos processar a sucessão nos termos do Código Civil, nos termos do direito sucessório, né, que estão aí consignados no nosso Código. Beleza, galera? Então, esse é o primeiro bate-papo, teremos muito mais outros, né, sobre introdução ao direito das sucessões. Só para frisar, sucessão, substituição do sujeito em relações patrimoniais em razão do evento morte. Quero dizer que isso não inclui relações existenciais a princípio, nessa substituição, e que também existem exceções. Existem relações patrimoniais que não são sucessíveis na forma do nosso prestigiado Código Civil de 2002. Então, um abraço, estamos juntos e até a próxima. Valeu!